Então, daqui a pouco, a irmã vai estar passando perto de vocês, pegando os dados de vocês. Os pastores, vocês vão ter que assinar a folha lá também, tá bom? Então, não saia sem antes assinar. Vou dando essas orientações, porque depois que a gente começar, a gente não vai parar mais, tá bom? Então, já vamos adiantando. Eu queria agora toda a igreja. Quem é a igreja aí? Dá glória a Deus. Agora eu queria, por favor, a igreja, eu queria a igreja chegasse mais perto aqui também, tipo, fazendo tipo um círculo assim em volta da gente, ó, tá bom? Nós vamos cobrir esses novos convertidos agora com as nossas orações. O diabo não está nada satisfeito com eles, e nem com nós, né? Porque hoje eles tomaram a maior decisão da vida deles de estar aqui. E o inferno não fica satisfeito com a igreja, porque a igreja está cumprindo a palavra de Jesus. A palavra que diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê e não for batizado já está condenado. Então eu quero orar agora. Eu vou pedir os pastores, os diáconos, para orar comigo agora também, para impor as mãos sobre os novos convertidos. Nós vamos fazer uma oração em busca do revestimento do poder de Deus. Quem quer ser revestido do poder de Deus? Então agora eu vou pedir para você desocupar a mão. Deixa a mão desocupada, porque se você sentir vontade de bater palma, você vai bater palma. Se der vontade, aqui tem espaço até para você correr. Lá na sua igreja não tem espaço, dá para dar uma voltinha nesse terreno todo aqui correndo na presença de Deus. Então, fica à vontade para você fazer isso, porque aqui você tem liberdade. O Espírito de Deus está aqui, e aonde o Espírito está, aí há liberdade. Isso. Glória a Deus. Já entenderam já, ó. Vamos orar? Dá um lá para mim. Deixo o esplendor de sua glória no seu destino aqui. Solte a voz. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Solte a voz. Isso não foi amor. Estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perto, valor. Se isso não for amor, escute. Mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. O quê? Com amor e ternura falou-lhe ao paraíso comigo
será o quê? Se isso não for amor, oh, aleluias. Ori me clama, sube, clama, lava, xande, clama, lamai. Rima, lamastu, e anda, lava, xande, candalabre, xandarai. Rime, clama, sui, anda lá, e chebi, barabagás. Se isso não for as andorinhas não voam mais. Se isso não, estende as mãos para os céus. Aleluias. Levantem as suas mãos e começa glorificando a Jesus. Começa glorificando a Jesus. Oh, glória, 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 glória. Começa todos dando glória, glória. Começa dando glória, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Todos dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Todos dando glória, 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 glória. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta oração, meu Pai, nós estamos na Tua presença. Meu Pai, nós oramos pedindo ao Senhor, venha repreender toda a retaliação de Satanás, ó Pai. Ó Deus, vai queimando agora, Senhor, toda artimanha de Satanás, todo espírito maligno de Satanás, que seja destruído agora, Senhor. Meu Deus, venha tocar nas nossas vidas nesta manhã, que haja, meu Pai, um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo nesta manhã, Senhor. Meu Deus querido, meu Deus amado, venha tocar, Senhor, na Tua igreja. Olha a Tua igreja te clamando, olha a Tua igreja te buscando agora, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, venha, meu Pai, mover os céus e terra em favor da Tua igreja nesta hora. Move céus e terra, meu Pai, neste lugar. Aqui está a Tua igreja ao ar livre, Senhor, reunida, meu Pai, nesta manhã, Senhor. Meu Deus, vai tocando agora, meu Pai, em cada crente, meu Deus, em cada novos convertidos, que nesta manhã está aqui para cumprir a Tua justiça, Senhor. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Senhor. Começa a tocar, meu Senhor. Vai tocando nestas vidas. Que haja um mover poderoso do Teu Espírito Santo. Que haja revestimento do Espírito Santo. Meu Pai, usa as mãos dos diáconos na imposição das mãos. Usa a mão dos pastores na imposição das mãos. Que haja batismo com o Espírito Santo. Que haja batismo com o Espírito Santo. Renova Jesus. Renova Jesus. Renova Jesus. Renova Jesus. Orai, Shebindacanda. Alabre a Soria Vacaia Sé. Alai, Shebindarai. Ai, meu Deus do céu. Vai, Senhor, ungindo agora a Tua igreja. Que haja glória, que haja renovo, que haja unção, que haja renovo, renovo, renovo,
Que haja um renovo, meu Pai. Usa, Senhor, tua igreja. Renova, Jesus, os novos convertidos. Batiza com o Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados. Começa, meu Pai, renová-los. Ora, vai orando, novos convertidos. Vai orando, igreja do Senhor. Os diáconos, os pastores, podem pôr as mãos sobre a igreja. Podem pôr as mãos sobre o povo. Profetizando, vai orando. Vai profetizando o batismo com o Espírito Santo agora. Vai, os pastores também. Os pastores também. Todo mundo, vamos lá. Vamos lá, obreiros, vamos, em nome de Jesus, vai orando, vai pedindo batismo agora, vai pedindo para Jesus batizar agora, vai batizando Jesus, 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 batiza Jesus, batiza Jesus, batiza nesta manhã Jesus, batiza quem não é batizado agora, vai batizando o Espírito Santo, batiza Senhor, batiza, batiza Senhor, batiza, queremos ver meu Pai o mover do teu Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te visitar nesta manhã. Clame pelo renovo de Deus nesta manhã. Clame pela graça de Deus nesta manhã. Clame, Deus, clame, clame, clame. Vai clamando agora. Vai clamando e recebendo o poder de Deus agora. Vai clamando e recebendo a graça de Deus agora. Vai clamando e recebendo. Vai clamando e recebendo. Recebe o renovo de Deus. Recebe a graça de Deus. Recebe a glória de Deus. Vai recebendo. Vai clamando e recebendo. Vai clamando e recebendo. Vai clamando e recebendo, igreja. Vai clamando, profetiza diáconos, profetiza pastores. Vai impondo as mãos, orando, pedindo para Deus renovar, para Deus aquebrantar. Agora, 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 agora. Recebe o poder de Deus agora. Quem não é batizado, seja batizado agora. Quem ainda não recebeu o impacto de Deus, recebe o impacto de Deus agora. Recebe o poder, recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus, recebe a glória de Deus, recebe a unção de Deus. Vai orando, vai clamando, vai buscando a presença do eterno Deus. Vai clamando e recebendo o poder de 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 Deus. Visita, Jesus, a tua igreja. Vai tocando na tua igreja. Renova a tua igreja. Renova esse crente agora. Renova esse novo convertido agora. Aqueles que não tiveram experiência como Espírito Santo ainda, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora o poder de Deus. Recebe o renovo de Deus. Olha o renovo de Deus. Recebe o renovo, 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 recebe o renovo. Começa a falar em novas línguas nesta manhã. Urai, xanda, candalaba, xandarai. Vai, pastores, profetizando. Aleluia, vai profetizando. Vai profetizando. Olha o que é novo. Olha o que é novo, olha o que é novo, olha o que é novo. Olha o que é novo, olha o que é novo, olha o que é novo. Olha o que é novo. Sinta uma glória de Deus, queridos. Sinta uma glória de Deus. É manhã de quebrantamento espiritual. É manhã de renovo espiritual. É manhã de renovo espiritual. É manhã de renovo espiritual. Recebe o renovo espiritual. Recebe o renovo espiritual. Recebe a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Clame, 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 clame.
Vai clamando, 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 vai clamando. Clama igreja, clama igreja, clama a igreja. Quando a igreja clama, o céu se abre. Quando a igreja clama, o céu se abre. Deixa o céu se abrir sobre esta vida. Clama, vai clamando. É manhã de que novo, é manhã de que novo. Eu quero declarar que é novo, renovo, renovo. Quem quer ser renovado, recebe o que é novo. Xarabacandarabacandarai, Ricalai, Xebindarabacandarai, Ourimicandalabaxandecandarai. Recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus, recebe a glória de Deus, recebe o poder, 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 recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus. Olha Deus te quebrantando aqui. É manhã de quebrantamento espiritual. É manhã de você chorar na presença de Deus. É manhã de sermos renovados pelo Espírito de Deus nesta manhã. Oh Espírito de Deus, quantas pessoas em lágrimas nesta manhã. Derrame lágrimas nesta manhã. Se aquebrante nesta manhã. Oh aleluias, oh aleluias, oh aleluias, oh aleluias, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh glórias. Já tem gente sendo renovado. Alai Shebindaia, Calamaço e Andacandaraixé, Urabacalaste e Divindicamassuria. Já tem novo convertido sendo renovado agora. Recebe o que é novo do eterno agora. Deixa o Espírito quebrantar tua alma nesta manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Fica à vontade, Jesus. Fica conosco, Jesus. Amém. 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 Quem está sentindo a presença de Deus aí, diga glória a Deus. Pega a Bíblia, por favor. Abra a Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus, irmão. Quem não trouxe, da próxima você traz, ano que vem, né? Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler 3 versículos, melhor, 4. Apocalipse capítulo 3, verso 15, 16, 17 e 18. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja. Quem é a igreja aí, diga glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, os pastores,
que trabalharam, se empenharam para que hoje nós estivéssemos aqui. Os diáconos que estão aqui nos apoiando, Deus os abençoe. Deus abençoe cada novos convertidos. Eu sei que não foi fácil para vocês chegar aqui, porque eu também já fui novo convertido, e para mim chegar até o dia do meu batismo foi uma peleja. Sei que vocês enfrentaram o inferno para chegar até aqui. Mas saiba que depois desse batismo, o inferno ainda vai lutar muito mais contra vocês. Mas vocês estarão revestidos da armadura de Cristo. E vocês podem vencer todo dado inflamado do maligno. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Se pudermos ler, vocês dizem amém. Deus abençoe também os irmãos católicos, livres pensadores, que veio também acompanhando para ver. E quem sabe depois desse aqui seja você. A nossa intenção aqui é essa. Você vê e depois você querer também. Bom, Apocalipse capítulo 3, verso de número 15, se pudermos ler, diz amém. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças em vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Amém? Amém? Levanta a mão para o céu. Diga comigo, Jesus, fala comigo nesta manhã. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Está preparado para ouvir o que Deus quer? Então tá bom. Se assenta na cadeira espiritual. Tá bom? Se assenta na cadeira espiritual. Vê uma cadeira espiritual e senta nela. E me dá alguns minutos da sua atenção. Queridos, nós acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus. E eu entrei em uma batalha esses dias, com a mensagem para trazer nesta manhã. Confesso que, se fosse olhar por mim, eu não falaria desse assunto aqui. E eu pretenderia pregar esse assunto lá na sede. Mas a igreja do Senhor está reunida aqui nesta manhã. E nada melhor do que identificarmos aquilo que precisamos identificar para que a nossa vida possa melhorar diante do Senhor. Nós lemos a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. É bom notar que a carta não é de João, a carta é de Jesus. Todas as vezes que a maioria dos pregadores vai falar sobre o Apocalipse, eles dizem a carta de João à igreja tal. Mas João não tem nenhuma carta para nenhuma igreja. A carta das 7 igrejas é a carta de Deus que fora mandada para ser lida nas igrejas. E hoje eu tenho uma carta para ler para vocês aqui. A carta não é da diretoria, não é dos pastores, não é do diácono,
não é de João, a carta é de Deus. E esta carta, pode aplaudir, gente. Esta carta que hoje vamos meditar um pouco é a carta da igreja de Laodiceia. O texto começa dizendo: e disse ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso, diz o amém. A palavra amém quer dizer assim seja. Quem está escrevendo, mandando escrever, João escreve a carta com as suas mãos, mas alguém cita para João escrever. E o nome dele é Amém. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Então, primeiro, ele que está escrevendo, ordenando escrever, ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele está mostrando para João que ele é fiel, ele é verdadeiro. E ele diz ainda que ele é o princípio da criação de Deus. Quando nós olhamos e vemos o versículo de número 15, ele olha para a igreja e vai fazer um diagnóstico desta igreja. A primeira coisa que eu quero frisar para vocês aqui é que a primeira mensagem em si não é para a igreja. A primeira mensagem é para o anjo. Por quê? Porque Deus não vai, eu já falei isso em muitos lugares e vou falar aqui. Deus não trata com a igreja sem antes tratar com o anjo. Ele manda a carta para o anjo, porque tratando com o anjo, ele trata da igreja. Todas as cartas, se você olhar, cada carta, o primeiro versículo é falando com quem? Com o anjo. Então, primeiro Deus trata com o anjo, para depois tratar com a igreja. E eu sempre falo que Deus não quebra princípio de autoridade. Se na igreja tem um pastor, Deus não vai tratar com um membro sem antes tratar com o pastor. Se Deus quer falar com a igreja, ele vai usar o pastor. Estou certo ou estou errado? Porque se Deus quiser usar qualquer um que não seja o pastor, não gasta ter pastor na igreja. Amém ou não? Então eu quero que você, principalmente para vocês que estão começando agora, Deus não quebra princípio de autoridade. Primeiro, porque o anjo foi Deus quem escolheu para tal função. Que seja bom ou seja mal, Deus colocou, Deus trata com ele. Que agrada ou desagrada, Deus colocou, Deus trata com ele. E lembrando que o anjo que Deus escolheu, muitas das vezes ele não agrada o público. Às vezes ele desagrada. E a mensagem vem para o anjo. O anjo lê, Apocalipse 22 diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve. Então, primeiro, ele fala com o anjo, a carta está sendo lida, o anjo lê, depois o anjo lê para a igreja. Bem-aventurado o que lê, o anjo está lendo. Bem-aventurado aquele que ouve, porque o anjo leu para o público.
Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve. Aí, depois dele dar esse princípio, ele diz: eu sei as tuas obras. Porque lendo a carta, depois de ter falado com o anjo, porque eles dizem que a igreja é o retrato do líder. E às vezes eu discordo. Que eu posso discordar. Todo mundo tem sua opinião. Nem toda a igreja é o retrato do líder. Me perdoe se eu contrariar você. Porque aqui, nessa igreja, ela tinha esse problema. Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá. Laodiceia era uma cidade rica. Ela confiava na riqueza que ela tinha. Houve um tempo em Laodiceia que houve um terremoto. A cidade foi dizimada, foi destruída. Mas a cidade era tão rica, pastor Edson, que os próprios habitantes da cidade, aqueles que tinham grana, reuniram entre si e construíram a cidade. Eles não precisavam de Roma, do dinheiro de Roma, para levantar a cidade. Porque ela se vangloriava da sua riqueza. O período relacionado à igreja de Laodiceia vai do ano 1844 depois de Cristo até nos dias de hoje. Quando nós olhamos, nós vemos o que isso significa. Significa que a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia é a mensagem de Jesus para a sua igreja hoje. Você não entendeu? Eu estou dizendo que a mensagem que Jesus disse para a igreja de Laodiceia lá atrás é a mensagem da sua igreja hoje. Por quê? Quando nós olhamos, Jesus olha para a igreja, ele olha para mim, para você, e a mensagem é para nós que levantamos ou levamos a bandeira das verdades bíblicas. Quando nós olhamos para Apocalipse 3,14, o texto é enfático. Ele diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando nós olhamos, aqui a palavra usada no original em grego para princípio é arche. O que quer dizer? Significa que é a origem ou o agente da criação. Ele está dizendo: eu sou o arche, eu sou a origem, eu sou o agente da criação. Gênesis 1, ele estava lá. No princípio criou Deus o céu e terra, ele estava lá. João capítulo 1, João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, ele estava lá. Apocalipse capítulo 13, verso 8, fala daqueles que não se curvaram, não se prostraram diante da besta. Todos aqueles que o seu nome está escrito, porque o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então ele é o arche, ele é a origem, ele é o agente da criação. Só esses dois versículos, 14, 15, vamos jogar o 3, 16.
daria uma mensagem para uma década. E sem repetir nada. Nós observamos, ele diz no verso 15 e 16: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. O verso 16, ele ainda diz: assim porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Isso seca a garganta. Para você entender, a cidade de Laodiceia, ela não tinha fonte própria. O contexto. E vinha água encanada de Decápolis para Laodiceia. A água de Decápolis era fria, só que no período até chegar em Laodiceia, quando ela chegava em Laodiceia, ela chegava quente, ela chegava morna. Os viajantes que vinham e chegavam em Laodiceia e colocava água na boca e engolia, dava ânsia de vômito. Todas as vezes que eles colocavam água na boca, cansado, chegava na água e colocava, a vontade era de vomitar, porque a água era quente. E Jesus aproveita este contexto de Laodiceia, da cidade que é rica, e a igreja está nesse ambiente desta cidade que é rica, está no contexto. A igreja, ela se adequou com o sistema de Laodiceia. Ela chegou, se posicionou, só que ela não foi nem para um lado e nem para o outro. Aí Jesus olhou e diz assim: tu não és quente e nem frio. Ela estagnou. Era uma igreja que tinha, se você olhasse hoje, era a melhor igreja, era Laodiceia. A igreja que mais batizava era Laodiceia. A igreja que mais ia crente era em Laodiceia. O melhor culto era em Laodiceia. Laodiceia era a melhor igreja. E eu provo. Só que, por ela ser a melhor igreja, uma cidade rica, ela bate no peito e diz assim: estou rica e de nada tenho falta. Por quê? Nossos membros são os melhores. Os nossos grupos de louvor, ninguém ganha. A nossa banda, a orquestra é a melhor. Não, o nosso pastor é o melhor. Só que Jesus olha com um olhar que a Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo. Ele olha para esta igreja que está dizendo: somos rica e abastada. Ele olha para ela com sua visão de raio-x e diz assim: eu estou identificando o seu problema. O seu problema é que você não é quente nem é fria. O seu problema é que você se tornou morna. Assim como os viajantes vêm para a cidade, eles turistas na cidade, mas não têm o prazer de beber da água da cidade. Quem já comeu chuchu aqui? Chuchu tem gosto? Hã? Eu vou perguntar, você está rindo?
Chuchu tem gosto? Hã? Chuchu não tem gosto, gente. Pega um chuchu, eu ia trazer um chuchu, mas esqueci. Ia trazer uma faca e cortar para você comer. Pra você ver. Chega em casa, se não tiver lá, pede o vizinho um chuchu. Ou vai no mercado amanhã cedo. Compra um chuchu, experimenta um chuchu. Pastor, o que é que tem a ver chuchu com Laodiceia? Laodiceia era a igreja chuchu. Uma igreja sem sabor. Uma igreja que não dá sabor. Sabe qual é o problema? É que nós estamos... Pode levar, depois eu te dou. Será um privilégio você pregar isso. A igreja de Laodiceia era uma igreja sem gosto. Porque ela não está nem de direita e nem de esquerda. A igreja de Laodiceia, ela se posicionou com a cidade. Eu sou rica. O banco, todo mundo viajava para Laodiceia para sacar o salário de todo mês. Quer fazer compra? Vamos viajar. Hoje o povo viaja para o Brás para comprar, né? Se fosse hoje em Laodiceia, todo mundo viajava para Laodiceia, porque o melhor artesanato era em Laodiceia. Quer comprar a melhor lã para fazer o melhor travesseiro? Era em Laodiceia. A melhor farmácia era em Laodiceia. Mas só que era uma igreja que não tinha sabor. E a igreja de hoje é uma igreja que não está dando sabor. A igreja precisa ter sabor. A igreja está no contexto de Laodiceia, nem é quente nem é fria. E o problema de Jesus não é com gente frio. O problema de Jesus não é que tem crente quente demais. O problema é que ele diz: você não é quente nem é frio. Laodiceia não tinha problema de doutrina, porque a melhor doutrina tinha em Laodiceia. O problema de Laodiceia não era frieza espiritual, porque tinha crente que era cheio. Tinha uns crentezinhos lá, poucos que tinha fervoroso, mas tinha uns que era gelado, e tinha aqueles que é meio termo. Aqueles que só causam ânsia de vômito. E Jesus não olha só para os meios, olha para toda a igreja e diz assim: você não é quente nem é frio. Tomara que fosse fria ou quente. Olha para cá. O problema não é ser quente. Porque tem igreja que é quente demais e tem igreja que é gelada demais. Tem igreja, se entrar um iceberg dentro dela, descongela, porque de tão fogo que ela tem. Era a igreja de Filadélfia. Se o cubo de gelo entrasse dentro dela, sai de baixo. Descongelava. Mas a igreja de Laodiceia nem era quente nem frio, era morna. O problema é que nós estamos vivendo esse período dos Laodiceia. Um período que a gente entrou na apatia espiritual. A gente já não vê crente mais cheio de fogo, como era outrora. Jesus chega para a igreja de Laodiceia e diz: eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo: eu conheço o que você não conhece. Ele está dizendo: eu conheço você.
Ele conhece a igreja no íntimo. A Bíblia diz que ele sonda os rins e o coração. Ele sonda a sua igreja, porque ele conhece a sua igreja. Eu conheço, ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece a intenção de nossos corações. Em seguida ele diz que não somos frio e nem quente. Olha para mim. Ele olha para a igreja e diz: você não é quente. Diga 1, 2, 3, você não é quente. Não, isso não é quente. Diga, você não é quente. Vamos melhorar, vamos. Diga assim: não somos quente. Fala, gente, pode falar. Diga: não somos quente e nem frio. Mas aí ele diz assim: mas tu és morno. Tem alguém morno aqui? Eu te aconselho mudar de lado. Não dá para ser morno. Morno causa ânsia de vômito. E Jesus está olhando para a igreja, ele não bebeu da água, mas ele sabe, ele está dizendo assim: ó, eu estou a ponto de vomitar, ou vocês mudam, ou eu vomito vocês da minha boca. Ele está dando a chance, a oportunidade. Ele afirma que preferiria uma igreja quente, porque senão ele vomitaria esta igreja. Ele dá a opção: ou vocês seja frio, ou vocês seja quente. Agora, ficar no meio não dá. Ou você é do manto, ou você é do glória, ou você... Ah, não, estou com vontade não. Não dá para ficar no meio. Tem que ter um lado. Ou é quente ou é frio. Morno não dá. Jesus não quer uma igreja morna. Me perdoe, meus queridos, pela minha palavra, não pela palavra de Deus. Nós temos sido uma igreja morna. Uma igreja que Jesus está olhando para ela e está tendo náusea. Jesus tem olhado para os crentes de hoje e tem dizido: eu vou vomitar esses camaradas da minha boca. Não dá. Vivemos uma igreja de crentes mornos. É crentes que guardam a doutrina. Eu guardo a doutrina do missionário. Eu sou crente de carteirinha. Eu sou crente de igreja. Mas é crente morno, que não vai em doutrina. É crente morno, só porque diz que guarda a doutrina, não vai mais na doutrina, não vai mais na oração, não vai na consagração, não importa mais em consagrar a vida. E eu disse que a igreja de Laodiceia não faltava doutrina, os crentes eram doutrinados. Mas não adianta ter doutrina morta, porque está cheio de zumbis dentro da igreja. Crente zumbis, está vivo só pela capa, mas por dentro já está morto, ó, há muito tempo. E Deus nesta manhã nos reúne aqui nesse ar livre para dizer para a gente: vamos procurar um posicionamento. Ele está nos dando a oportunidade de escolher um lado. Quem nós somos, se somos frio ou se somos quente. Não há problema nenhum sair pulando, profetizando, mas não dá para ficar morno. Eu só vou dar glória se eu tiver com o microfone na mão. Eu só vou dar glória na minha vez, na minha oportunidade. É esse tipo que Jesus vomita da boca.
Nós estamos dentro da igreja, mas estamos mornos. Jesus está falando sobre a mornidão espiritual em que vivemos nos dias de hoje. Será que nós não temos percebido como a igreja tem ficado morna? Quem está aí? Ou será que é só o pastor Ezequias que está entendendo? Você já percebeu que lá na sua igreja os crentes estão mornos? Ou não? Não, vou mudar. Você já percebeu que até os pastores estão mornos? Não, vou mudar. Até os diáconos estão mornos? Não, até os presbíteros. Está morno. Mas a ordem dele, eu aconselho-te que compre de mim. Ele fala da mornidão espiritual que a igreja vive hoje. Nós estamos dentro da igreja, guardamos os mandamentos, temos o testemunho de Jesus, cremos na sua volta, mas pelo fato de termos a verdade, nós achamos que não precisamos trabalhar mais. Não vou na igreja. Já tem o Zé Roberto, já tem o Daniel, já tem o Morim. Esqueci o nome dele aqui. Já tem o Zé Carlos. Já tem muita gente. E eu carrego a bandeira do evangelho. Eu sou crente da igreja. E ser crente para mim... Deixa eu sentar nessa pedra aqui para não sujar. Eu chego na igreja, sento, e o que me der para comer eu como. Porque eu sou crente. E para mim, para o céu, eu preciso ser crente e ficar na igreja. E deixa eu dizer uma coisa. E quem disse que para ir para o céu não tem que trabalhar? E quem disse para você que ser crente é só pegar a Bíblia, ir para a igreja, sentar no banco? Se ganhar oportunidade bem, tem uns que ficam até bravos se não ganhar. Mas vamos lá. Tem uns que até desvia se não tem oportunidade. Está cheio deles por aí, né, irmão? Tem crente que fala, se não tem oportunidade na igreja, eu não vou mais na igreja. Você não é crente. Você é tudo, menos crente. Você tem que trabalhar. Só porque achamos que somos crentes, somos salvos, não temos que trabalhar por reino. Tem almas morrendo enquanto nós brigamos por causa de microfone na igreja. Tem almas morrendo agora, nesse exato momento que nós estamos aqui. Há milhões de almas descendo para o inferno agora. Enquanto a gente, como crentes, estão brigando dentro da igreja. É crente saindo magoado da igreja porque não teve oportunidade. Você não é crente não, filho. Você precisa ficar crente aqui hoje. Você precisa se arrepender. Você precisa se consertar. Que exemplo a gente vai dar para os irmãos que estão entrando agora? O moço veio do mundo para a igreja. E começou buscando. Daqui a pouco batizou. Está na igreja. Aí ele via crente brigando com crente. Ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu achei que ser crente era diferente. Eu vim do mundo porque lá o povo briga, sai na pancada. Lá no mundo fala mal dos outros. Eu vim para a igreja achando que na igreja ninguém falava mal de ninguém.
E eu vou voltar para o mundo de novo, porque lá no mundo está de boa. Porque eu achei que aqui todo mundo era crente. O pastor olhou para ele e disse: meu filho, você está vendo todo mundo falando de todo mundo, desagradando todo mundo? Faz o seguinte: se eles estão falando dos outros, só você não falar. Seja o exemplo dos fiéis. Dá o exemplo para quem está falando, só você não falar. Dá testemunho. E a gente entra nessa. Um fala, a gente fala. Crente briga na igreja, não pode, gente. Aí tem uns pastores cara lavada, me perdoe. Cara lavada que tem coragem de usar a Bíblia para dizer assim: não, mas que o trigo e o joio tem que crescer junto. Quem disse que Bíblia que tu leu? Jesus chama a igreja de joio? Hã? A igreja é trigo, filho. O campo é o mundo. Mateus 13. Depois tu lê lá. Não vem falar que na igreja tem que ter briga, tem que ter contenda. Pelo amor de Deus. A igreja é o local onde nós somos uma família unidas por um só propósito. E aí as pessoas na igreja estão se degladiando, brigando. E usa a Bíblia para dizer: não, na igreja tem que ter trigo e joio. Só se for na sua. Isso aí, irmão, manda queimar mesmo. Depois tu lê lá, Mateus 13, a parábola do semeador. Jesus explica ela dizendo que o campo é o mundo. A semente é a palavra. Nós somos os filhos do reino. A Bíblia diz que o semeador saiu semeando de dia. Quando o semeador voltou para casa, veio o maligno no meio do campo, que é o mundo, e jogou a semente. Aí o joio cresceu junto com o trigo. Parece com trigo, mas é joio. O servo chegou e disse: Senhor, o senhor quer que a gente arranca o joio? Ele disse: não, deixa crescer junto. Pastor, mas o senhor disse que a igreja não é joio, não pode ter. Sim. Nós estamos na onde? Nós estamos na igreja ou nós estamos no mundo? Nós estamos no mundo, porque nós não saímos do mundo ainda. Não, pastor, mas eu não estou na vida do mundo. Você está entendendo, para de graça. Jesus tirou nós do mundo, mas enviou nós ao mundo. Mas daqui a pouco ele vai vir tirar os filhos do reino. O trigo será colhido. A diferença é que o joio será cortado. Então você tem que ter um lado, filho. Ou você é quente, ou você é frio. A mensagem aqui é para todo cristão, sem exceção, para todo cristão. Muitos não vivem o ensino da palavra. São cristãos, mas não vivem o que a palavra ensina. São cristãos de banco. Já falei, mas eu falo de novo. Ouve as lindas pregações, os lindos louvores, mas não falam mais de Deus para ninguém. Fofoca dos outros, mas não fofoca de Jesus. Porque fofocar dos outros é fácil, é difícil fofocar do nome de Jesus. Começa a chamar as pessoas para fofocar de Jesus, senta na mesa e fala: rapaz,
Deixa eu contar um babado para tu aqui. Sabia que Jesus está voltando? Ele só sabe contar o babado de quem pecou, de quem caiu, de quem errou. Conta o babado do dia, a novidade do dia. Jesus me deu vida hoje e Ele está disposto a te dar vida também. São cristãos que tornam indiferentes espirituais. Jesus vai usar uma série de objetivos fortes e negativos para se referir ao povo morno. Primeiro, ele dá um recado para todos aqueles que se acham bons ao ponto de não precisar de Deus. Não, eu já sou crente há 50 anos. Eu uso a roupa lá no pé. Eu uso a roupa até na manga, até no pescoço. Eu já sou santo, eu não preciso mais de pastor falar o que eu tenho que fazer. Eu não preciso mais ir na igreja, porque tem um rádio que transmite o culto. Eu mesmo já entendo da Bíblia, eu mesmo prego para mim mesmo e não gasto mais ir na igreja. Fica aí. Porque o dia que Jesus voltar, você vai continuar ficando aí. Ele dá um recado para todos aqueles que se acham bons. Espero que aqui não tem nenhum, se tivesse, conserte. São aqueles que dizem ser conhecedores da verdade. Eles são arrogantes e presunçosos. Nariz em pé, soberbo. A mensagem é para as pessoas que têm a pretensão de imaginar ser algo que não são. Está cheio de gente assim, dentro da igreja. Tem aparência, mas não é o que aparenta. Tem nome, mas não aparenta o nome que tem. Tem capa de obreira, tem capa de obreiro, mas são lobos travestidos de ovelha. Mas Jesus olhou para a igreja e diz: eu conheço as tuas. O seu pastor não te conhece. Porque você fala depois que sai da igreja. Fala mal do pastor. Por que a igreja está desvaziando? É porque sua língua é grande, porque você não ora. Aparentam ser aquilo que não é. Na igreja canta: eu te louvarei, Senhor. Em casa está xingando a mulher, está batendo na mulher, está espancando o filho, está desrespeitando o pai e a mãe. Na igreja canta: te adorarei, mas na escola não dá exemplo de uma boa cristã, de um bom cristão. A mensagem é para estes que aparentam ou eles imaginam ser algo que eles não são. Você está aí, irmão? Você já percebeu que eu não pedi você para dar glória? Olha para mim. A igreja de Laodiceia aparentava ser o que ela não era. Aí ele diz assim: frio. Olha aqui, eu anotei. O que significa ser frio? Frio é um estado desconfortável o bastante para saber que algo
está errado. Só que a igreja de Laodiceia não era nem fria e nem quente. Só que ela já não se sentia mais desconfortável, né? Porque ela já estava confortável no ambiente que ela estava. E está cheio de crente assim, confortável com esse mundo. São as pessoas que desconhecem as verdades bíblicas e que vivem uma vida conforme a sua vontade. E eu canto o que eu quero, eu prego o que eu quero, eu faço o que quero. Então você não aceitou Jesus, porque quando você aceita Jesus, você não faz o que você quer, você não manda como você quer, você não prega o que você quer, você não canta o que você quer. Porque depois que aceitar Jesus, que a sua vontade seja feita na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa, você não tem que ter vontade própria. Segundo, ele diz, o quente, o que significa ser quente? Quente, esta condição representa uma igreja pronta a fazer o bem, repleta do primeiro amor, do temor, adoração, cheia de louvor, alegria, sabedoria. Aí, só que hoje a nossa igreja, eu vou falar nossa igreja, é uma igreja que canta muito. É ou não é? Vamos fazer uma festa, a gente canta muito. O fogo desce muito. Desce uns fogos aí que é meio até estranho. Mas aí, quando anuncia assim, vamos receber o pregador, a igreja que canta muito, de quem é isso aqui? As caravanas, pegou a mochila, vamos embora. Porque o que importa para essa igreja não é a palavra. Se vocês não observou nas festas que vocês fazem lá, observa na hora da palavra, vão receber o pregador. E coitado, eu fico irado quando me chamam para pregar na festa, porque deu uma hora de me passar, e não me passou, e eu fico murmurando, eu murmuro. Pensa num cara que murmura, sou eu. Estou contando meus defeitos para vocês. Que eu não sou perfeito também não. Mas agora, se me chamou para pregar na igreja, eu jejumei durante 60 dias para pregar uma mensagem para a igreja, chegar no dia, vão passar para o pastor 10 horas, aí eu já estou para lá de desviado. Porque eu murmuro, mas murmuro mesmo. Porque 10 horas todo mundo já cantou, todo mundo foi embora. Na hora da palavra, todo mundo pegou a bolsa e ficou o pregador pregando para Jesus sozinho. Mas isso aí eu trato na reunião. Eu só estou falando porque veio. Morno é mistura. Isso aqui, gente. Alguém vai identificar. Morno significa mistura de quente e frio. Você vai lá e bota uma água para esquentar, deixa ela ferver, você bota lá na torneira, deixa a água cair. Aí você vai botar na mão, talvez está morna. Na hora que você percebeu que ficou morna, quebrou aquela quentura, é morno. Quem tem criança nova em casa igual eu, você liga lá a água, coloca na banheira, você só coloca quando você percebe que não vai queimar a pelezinha frágil da criança. E Jesus está olhando assim, essa igreja é morna. E a água é tão morna
que ele bebe da água e dá ânsia de vômito. É mistura de quente com frio. Ou seja, a mistura é mundanismo com religião. Nunca vivemos um tempo que o mundanismo entrou, está emaranhado. A igreja que é noiva, agora está flertando com o mundo. Nós estamos vivendo um cristianismo misturado, uma igreja misturada. E Deus não te chamou para misturar. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. A igreja de Laodiceia não era quente nem fria, mas era morna. Era uma igreja que misturou religião com mundanismo. O que tem lá do lado de fora, a gente vai e traz para dentro para a gente segurar o povo na igreja. O que está acontecendo hoje? A igreja está se misturando. A igreja que é noiva está flertando com o mundo. A gente vê o mundo, faz uma moda, os irmãos vai lá no mundo, vai lá e traz a moda do mundo para a igreja. Crente pode andar na moda? Pode. Pode andar bonito? Pode, mas não igual ao mundo. Crente tem que ser crente. Crente tem que viver como crente. Não dá para trazer as modas do mundo para dentro da igreja. Não dá para fazer esta mistura. Eles estavam misturados, misturou o mundanismo com a religião. O que é nauseante. O que causa náusea para Cristo. E não venha me falar que Jesus está agradando da igreja de hoje, que não está não, irmão. Não venha para cá com essa não. Ele está olhando para esta igreja e está dizendo assim, ó, vocês tomam cuidado. Nunca vivemos um tempo em que os valores do reino têm se despencado de ponta cabeça. Eu não estou falando de excesso, eu estou falando de evangelho. Nós temos que voltar à simplicidade da igreja. Nunca vivemos um tempo tão de prosperidade. A igreja não falta nada. A igreja tem o melhor som, a igreja tem a melhor banda, a igreja tem os melhores grupos de jovens. Mas me pergunta se Jesus está agradando dessa igreja. Essa igreja é a igreja que precisa de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Porque somos cristãos, mas não convertidos. E a Bíblia nos convida a nos converter dos nossos maus caminhos. E quando eu falo que somos cristãos não convertidos, porque um cristão que é convertido, ele anda como tal. E vai doer. E a gente já ora e vamos descer para as águas. Olha para mim. Um cristão convertido,
e não convencido, ele dá testemunho de Jesus Cristo. Um cristão que é convertido e não convencido, ele abandona as práticas mundanas e levianas. Um cristão que é convertido e não convencido, ele abandona a prática do pecado. Um cristão que é convertido e não convencido, ele toma um posicionamento. E qual é o posicionamento? Está segundo a Bíblia. E eu vou contrariar algumas pessoas no encerramento. Não importa os seus 40 anos de crente não, filho. Eu vou te contrariar. E eu não tenho problema com seu 40, 50, 60 anos de igreja. O meu problema é que você tem 60, tem 40, tem 50, tem 10, tem 15. Mas ainda a sua vida não mudou. É crente que dá trabalho para o pastor. É crente que deveria estar trabalhando e está dando trabalho. É crente que precisa tomar vergonha. Porque o evangelho de Cristo, ele precisa ser vivido, pregado e testemunhado. Tem muita gente que diz ser crente, até pregador da palavra, mas não vive o que prega. Prega muito, mas vive pouco. Hoje na igreja tem muita dança e pouca mudança. Tem muita coreografia, mas tem pouca mudança. Tem que mudar de vida. Tem que haver mudança no caráter. Vai doer? Não sei se é só eu que penso e vejo. Não é que eu fico olhando a vida dos outros, porque eu não tenho tempo para ficar olhando a vida dos outros, mas mal cuido da minha. Mas eu fui nas redes sociais esses dias e eu vi uns crentes, eu vou dizer uns porque é uns crentes, umas crentes. Cadê seu telefone? Me presta aí. Alguém já entendeu. Eu vi uns crentes. Olha aqui. A irmã, vou começar pelas irmãs. A irmã botou a roupa de culto. Normal, até aí tudo bem. Botou um decotão assim até aqui embaixo. Crente. Isso é crente? Hã? Não acredito não, que tem crente fazendo. É crente. Mas você está querendo mostrar o quê? Aí, não, o pior não é a foto. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? O pior vem depois. É que na legenda, aquele que começou a boa obra é fiel. Que obra? Hã? Essa obra aí não foi ele que começou, não, filha. Essa obra aí é sua, é obra da carne. Isso é obra de ser vergonhice. Você tem que tomar vergonha, minha filha. Você é da igreja, agora veste como crente da igreja, se comporta. Se vai botar um versículo bíblico, tira uma foto bem bonita, sem biquinho, sem mostrar o peito. Se quer mostrar com casar, mostra para o marido. Quer tirar foto? Tira a foto bonitinho. Dá um sorrisinho bonito. Aí bota uma legenda, obrigado Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Agora não usa. Não vem usar uma foto de sensualidade e botar um versículo bíblico. Isso
Isso é coisa de piricrente, irmão. Isso não é coisa de crente, é coisa de piricrente. E a gente tem que olhar isso aí, gente. E tem que ser no batismo para a gente falar que aproveita que a igreja está todinha assim, reunido. Amém? Amém, irmão? Dá uma amém aí se você... Eu não vou falar para você beber uma aguinha para descer, porque a água está longe. E não tem copo. Ou talvez alguém trouxe uma garrafinha de água. Lá no meu carro tem duas. Se quiser, nós vamos dar um golinho para descer assim, rasgando. Mas... Nós não pode ser uma igreja misturada, gente. E talvez esse seja o meu último batismo aqui. Mas eu não deixei de falar para vocês. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim. Porque eu falo assim. Mas eu fico com a minha mãezinha, sempre falou, meu filho, se não gostar de mim eu como um, se não gostar eu como dois. Tá bom? Isso, pode aplaudir. Tudo certo aí? Então tá bom, agora eu posso acabar. Tava esperando eles, hein, irmão? Cadê os jovens para louvar aqui? Nós vamos orar agora? Nós vamos orar agora. Cadê os jovens? A Lívia? Ué, cadê o povo? Foi embora? Tá bom, precisa não. Vamos orar? Vamos orar? Não? Seja uma igreja que não se mistura, queridos. Não é porque o pastor Ezequias está falando, mas não se mistura. Tá bom? Não se misture. Não se mistura. Ah, todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo, não. Todo mundo está falando. Deixa todo mundo falar. É só você não fazer o que ele está falando. É só você não fazer o que todo mundo está fazendo. Tá bom? Você é a igreja de Jesus. Jesus vai vir buscar uma igreja sem mácula, sem ruga. Uma igreja que não é contaminada. Se for uma igreja contaminada, vai ficar. Mas ele vai vir buscar uma igreja que mudou de vida e está aguardando o soar da sua trombeta. Quantos está esperando esse momento? Levanta a mão. Vamos orar? Pastor Marcos, ora para nós aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Saúde, meu presente com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu. Um privilégio muito grande, né, irmãos? Glória a Jesus. Sempre digo, o apóstolo Paulo, irmãos, glória a Jesus, foi bem claro. Glória a Jesus. Quando ele chega para batizar os irmãos nas águas, ele disse: já recebeste o Espírito Santo? Os irmãos disseram: nós nem ainda ouvimos falar sobre isso. Então, irmãos, glória a Jesus, naquele momento impuseram as mãos e todos foram cheios do Espírito Santo. Importante, vamos ser batizados nas águas aqui, mas sempre procura pedir: Jesus, me enche da sua promessa. Jesus, me enche do teu Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo é o combustível da vida do crente para vencer todas as lutas. Estamos num tempo de batalha, um tempo de peleja, mas através de você, irmãos, procurar ter comunhão com Deus, ter contato com o Senhor. Ele promete te dar graça, te dar força para superar todas as coisas. Porque o crente, irmão, só vai vencer se ele estiver revestido do Espírito Santo de Deus. Ele estiver revestido do Espírito Santo de Deus, irmãos, o crente ele vai vencer. Glória a Jesus. Eu sempre carrego comigo, irmãos, a gente nas reuniões, pastor Ezequias, a gente vai aprendendo, né? E o pastor Alexandre Maciel dizendo uma vez, que ele foi convidado para pregar numa igreja. Ele foi entrando pelo mato adentro, e o pastor dizia: pastor, aqui não tem ninguém. O irmão dizia: tem sim, pastor. Quando ele chega lá, de repente, vem os irmãos montados no cavalo, um desce, outro desce, todo suado. De repente, na hora que dá a oportunidade, pastor Ezequias,
Ele disse que os irmãos começaram a cantar, virou um para frente do outro, começou a cantar. E o pastor começou a dizer, meu Deus, esses irmãos não têm rádio, não tem para se informar. De repente o Espírito Santo vem e começa a pelejar, futucar nele ali. Glória a Jesus, tocar nele. E de repente a voz de Deus voa no ouvido dele. Está vendo aí, meu servo? Eles estão cantando não é para competir, eles estão cantando para louvar o meu nome. E aonde tem a graça de Deus, irmãos, é que faz a diferença na vida do crente. Crente sem graça não tem prazer para orar. Crente sem graça não tem prazer para meditar na palavra de Deus. O crente sem graça, irmãos, não tem prazer na doutrina do Senhor. Mas o crente, quando tem a graça de Deus, irmãos, quanto mais a verdade é pregada, mais ele dá glória a Deus. Quanto mais, irmãos, a mensagem do Senhor vem, mais ele glorifica o nome do Senhor. Sabe por que o Espírito Santo de Deus, irmãos, que faz toda a diferença na vida do cristão, em meio a esta peleja, em meio a esta batalha. Levante a mão para o céu, coloque a mão sobre o seu coração, glória a Jesus, e pede a Jesus, eu vou ser batizado nas águas neste momento.